Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pixel Punch, e no vídeo de hoje eu vou fazer um review do monitor Benq SW2700PT. Porém, como eu precisei virar um pouco a câmera e virar um pouco o microfone para poder mostrar o monitor, aconteceram alguns probleminhas técnicos durante a gravação. Às vezes uma perda de foco, às vezes o áudio desaparece um pouco porque eu mudo a minha posição. Mas eu tenho certeza que se você está buscando um monitor ou quer conhecer melhor esse modelo, este vídeo vai ser bastante interessante para você, porque eu tentei trazer não só as características dele, mas também uma opinião de por que eu escolhi este monitor. Então, vem comigo conferir o review do monitor Benq SW2700PT. Mas como esse vai ser o primeiro review aqui no canal, se acontecer de eu esquecer alguma informação que seja importante para você, deixa aí nos comentários que eu tento tirar suas dúvidas ou nos comentários, ou de repente gravo um segundo vídeo. Eu vou tentar focar nas características do monitor, por que eu escolhi ele e por que essas características são importantes para o meu trabalho. Então vamos lá. O Benq SW2700PT é um monitor de 27 polegadas com painel IPS e resolução QHD. O que é o painel IPS? Acredito que se você já trabalha com design gráfico ou tratamento de imagem, sabe que o painel IPS é muito importante para o seu trabalho, pois é ele que evita que as cores da imagem e a luminosidade da sua imagem se alterem muito quando você muda o ângulo de visão em relação à tela. E como o seu trabalho depende dessa consistência da luminosidade, do contraste das tonalidades e das cores da imagem, é importante que o seu monitor tenha painel IPS. E o QHD? O QHD é a resolução entre o Full HD e entre o 4K. E por que eu gosto dela? Eu acho que ela me traz uma imagem com bastante detalhes, melhor do que Full HD, porém o monitor QHD ele não é tão caro quanto o monitor 4K. E além disso, o 4K ele é mais pesado para os programas, principalmente os programas que trabalham com arquivo RAW, que precisam interpretar arquivo RAW, como o Capture One ou o Lightroom. Esses programas tendem a ficar bastante pesados quando você trabalha num monitor 4K. Entretanto, o grande diferencial desse monitor é o suporte que ele dá a 99% do espaço de cor Adobe RGB. O que significa isso e por que isso é importante? O espaço de cor ele determina quais são as cores que o meu monitor é capaz de mostrar. A maioria dos monitores mais baratos que existem no mercado, eles sequer são compatíveis com todo o espaço de cor sRGB, que é o espaço de cor mais básico, é o menor espaço de cor que temos disponível. Isso significa que existem cores neste espaço, determinadas por esse espaço, que estes monitores não conseguem mostrar. Um bom monitor para tratamento de imagem, você vai trabalhar aí com 100% do espaço de cor sRGB. Este monitor, além de cobrir 100% do espaço de cor sRGB, ele cobre 99% do espaço de cor Adobe RGB. E por que isso é importante? Como eu trabalho bastante com mídia impressa, ou seja, com impressão offset, impressão fine art, existem cores nos espaços de cor disponível para CMYK que elas vão um pouco além do disponível no espaço de cor sRGB. Ou seja, se você trabalha com um monitor que seja compatível com 100% do sRGB, ainda assim existem algumas cores disponíveis na impressão CMYK que vão estar fora desse espaço de cor, que o monitor não consegue representar. Já um monitor compatível com o espaço de cor Adobe RGB, ele consegue representar essas cores. Então, para quem trabalha com impressão, você tem uma reprodução mais fiel das cores que você vai obter, principalmente dessas cores mais extremas, em um monitor compatível com Adobe RGB. Partindo para as características físicas do monitor, ele é um monitor com um visual bastante simples, ele não é extremamente fino, nem extremamente elegante, nem nada do tipo. Ele é um monitor bastante robusto e com uma construção bastante sólida. Ele tem um espaço aqui para você passar os cabos, ele tem bastante cabos, como você pode ver. Está conectado ali meu fone de ouvido, ele tem saída de fone de ouvido para o áudio que vem do HDMI, então você consegue plugar uma caixa de som nele ou fone de ouvido, como é o meu caso aqui. E ele tem tanto saída da HDMI e de força, como ele tem também uma saída USB que vem para o computador. Eu vou falar mais dela um pouco mais para frente. Além disso, se você conecta este cabo USB, você tem duas saídas USBs aqui na lateral do monitor. Um detalhe que eu achei bem bacana em relação aos cabos é o fato de que ele vem com dois cabos de força. Eu acredito que aí tem a mão da Benq Brasil nessa história. Ele vem com cabo de força naquele padrão de 3 pinos americano,
mas também vem um cabo de força no novo padrão brasileiro, aquele com 3 pinos um pouquinho mais largo, com os pinos um pouco mais próximos um do outro aí, no sentido longitudinal dos pinos. O pino padrão brasileiro novo que você conhece. Uma outra coisa que eu acho muito bacana nesse monitor é que ele já vem com uma HUD, ou seja, ele já vem com essa cobertura para o monitor, que ajuda a reduzir a interferência da luz do seu ambiente, da luz do seu escritório, na tela do monitor, diminuindo reflexos. Então, como ela já vem com ele é exatamente no tamanho para encaixar, para ficar ideal no seu monitor, e além disso, ele tem uma portinhola aqui em cima, por onde você pode passar o calibrador no momento de fazer a calibração do seu monitor. Então, é uma peça muito bem montada, muito bem feita, com a parte interna de feltro para absorver bastante a luz e não ter reflexos. Então, é um adicional, um acessório que vem incluso no monitor, que é muito bacana. Falando dos cabos, eu tenho uma crítica a fazer. O fato de que não vem com cabo HDMI na caixa. Ele vem com um cabo DVI e ele vem com um cabo Digital Port. Um outro detalhe que eu acho muito bacana nesse monitor é isto aqui. Isto aqui é um controle para o monitor. Ou seja, ele tem normalmente, como os outros monitores, aqueles controles aqui embaixo, mas que eu particularmente acho bastante ruins de utilizar. Então ele vem com esse segundo controle aqui, que ele fica encaixado aqui, mas eu posso remover a qualquer momento e utilizar ele. E ele permite que eu acesse o menu por aqui e faça todas as configurações sem problemas utilizando este controle aqui. Uma outra coisa que eu acho muito bacana é que ele permite que eu grave aqui nesses botões 1, 2 e 3 modos do monitor para que eu altere rapidamente. Então no 1 eu tenho o meu modo padrão, mas caso eu vá utilizar algum programa que não faça um bom gerenciamento de cor e eu precise simular as cores do sRGB, eu aperto aqui no 2 e automaticamente o monitor muda para o modo sRGB. E aí no 3 eu configurei um modo de leitura. Então se eu ficar até mais tarde da noite, trabalhando não com cores, não com tratamento de imagem, mas de repente lendo ou escrevendo um artigo ou algo do tipo, eu posso apertar o 3 e eu vou para um modo de cor com menos brilho e com tonalidades mais amareladas, que são menos cansativas para os olhos. Para voltar para o modo padrão que eu utilizo, aperto em 1 e volto para o modo padrão. Então, no geral, eu gostei bastante da qualidade do monitor, a imagem dele é fantástica, é perfeita. O controle aqui é muito funcional, é muito bacana e o fato de vir com esse acessório é muito legal. O único ponto negativo mesmo ficou por conta da falta de um cabo HDMI vindo junto no monitor e também um outro detalhe que a gente vai entrar agora, que é a calibração. De nada adianta o meu monitor ser compatível, 100% compatível com sRGB, 100% compatível com Adobe RGB, se na calibração ele me entregar um resultado ruim, ou seja, ele me entregar um ΔE muito grande, as cores que o calibrador espera ler e a cor que o monitor mostrar forem muito diferentes. Então o resultado da calibração é muito importante. E aqui entra a minha segunda crítica. Eu antes de comprar o monitor pesquisei alguns reviews e vi algumas críticas ao aplicativo de calibração da própria Benq. Esse monitor ele tem um detalhe muito legal, ele permite calibração por hardware. Lembra que eu falei que você pode conectar um USB direto no seu computador, do monitor para o computador? Então, com este cabo conectado, além da utilização dessas duas USBs laterais, ele permite que o seu computador converse diretamente com o monitor e grave a calibração nos circuitos internos do monitor. Porém, para isso, você precisa utilizar o Palette Master Element, que é o programa de calibração que a própria Benq fornece para esse monitor. Bom, eu tentei utilizar e confesso que o resultado foi bastante frustrante. Ele é um programa bastante propenso a erros, várias vezes a calibração falhava, várias vezes a validação da calibração falhava, e no fim, quando tudo funcionava, muitas vezes ele me entregava uma calibração pior do que o monitor estava originalmente. Então eu acabei descartando o programa, desinstalando e testando outros programas que eu já tinha utilizado e que eu gosto mais de utilizar. No final, o melhor resultado que eu obtive foi com um programa que eu sempre utilizei, que eu venho utilizando aí há muito tempo, que é o DisplayCall. Se você quiser conhecer mais do DisplayCall, eu vou marcar o link para ele aí embaixo. E no caso do calibrador, eu utilizo um X-Rite i1 Display Pro para fazer essa calibração. E eu confesso que fiquei muito contente com os resultados. Como é que eu fiz a calibração? Eu fiz uma calibração interna e uma perfilação. Ou seja, com o DisplayCall, eu ajustei o ponto branco do monitor
e o brilho utilizando as configurações do próprio monitor, que fica ainda mais fácil de fazer utilizando esse controle aqui, e depois todo o ajuste fino final feito com uma perfilação, ou seja, ele cria um perfil que vai instalado no DisplayCall, que vai instalado no Windows, e faz esses ajustes finais, esses ajustes finos. E o resultado foi muito bacana, eu vou colocar aí na tela para você ver. Então, como você pode observar, temos uma comparação entre o monitor Benq SW2700PT e a tela do meu notebook Dell, que não é uma tela diretamente especializada para design gráfico, nem tratamento de imagem, nem nada. Então você vai reparar nas limitações. Como você pode perceber, na cobertura do espaço de cor sRGB, temos 54% no Dell e 99,8% no Benq. Ou seja, o monitor Dell, como eu falei ali dos monitores mais simples, ele nem o espaço sRGB, que é o maior espaço de cor que nós temos, ele consegue cobrir inteiramente. Já o espaço Adobe RGB, a cobertura é ainda menor, de 38, 37,7%, enquanto no Benq ficou em 98,0%. E agora os Delta E's. O que é o Delta E? Eu não vou entrar em muita especificidade, mas o Delta E é o cálculo de diferença entre duas cores. Ou seja, é a diferença entre a cor que era para aparecer na tela, que era para ser lida pelo colorímetro, e a cor que realmente apareceu. Esta diferença entre elas é chamada de Delta E. Por padrão, a gente considera que o Delta E abaixo de 1, ele é imperceptível para o olho humano, ou seja, você não consegue perceber a diferença entre essas duas cores. Então ali nós temos os dados. O Delta E médio de todas as cores, eu tenho 0,23 no Dell e 0,27 no Benq, que é um ótimo resultado. O Delta E máximo no Dell ele chega a 2,12, já tem uma diferença considerável, enquanto no Benq nós estamos falando de um Delta E máximo de 0,89 e o Delta E do ponto branco, ou seja, o quão distante o monitor está daquela temperatura de cor ideal de 6.500K. No caso do Dell, temos 0,24 e no caso do Benq, 0,16. Então, como você pode ver, tivemos resultados muito bacanas na calibração, o que significa que este é um monitor bem preciso em relação às cores. Eu posso confiar muito bem nas cores dele. Se eu tiver um perfil de impressão da impressora onde o meu material vai ser impresso, eu posso ter um grau bastante fiel de confiança entre o que eu vou ver na tela e o resultado que eu vou ter na impressão. E isso é bastante importante. Agora, a conclusão. Vamos finalizar, então, este review com dois dados bastante importantes. Primeiro, o preço deste monitor. Segundo, se você realmente precisa de um monitor com todas essas características. Este monitor hoje você encontra aí na faixa dos R$6.000 no mercado, o que, principalmente para quem está começando, pode ser um valor um pouco pesado. E a pergunta que fica é, você precisa de um monitor como este? E a minha resposta é, depende do seu trabalho. Se você trabalha apenas com tratamento de imagem, faz material para a internet, material que pode ser visto apenas na tela, ou então você trabalha com tratamento de imagem, fotografia, mas trabalha com fotoálbum, trabalha com impressão fotográfica, ter um monitor que seja 100% compatível com o sRGB já é o suficiente para você. E você encontra monitores compatíveis com sRGB bastante mais em conta do que este monitor aqui. Porém, se você trabalha com impressão Fine Art ou impressão Offset, que usa o modo de cor CMYK, aí pode ser importante que você tenha um monitor compatível com espaço de cor Adobe RGB, principalmente se você tem clientes, se você tem trabalhos que são bastante exigentes no quesito de precisão de cor. Então, como eu falei, vai depender muito do tipo de trabalho que você faz. Se você precisa de um monitor como este, ou então pode ter um monitor que seja compatível só com espaço de cor sRGB e vá atender às suas necessidades. Só lembra disso, isso é importante. O monitor precisa ter painel IPS e, de preferência, ser 100% compatível com espaço de cor sRGB. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou algo de fora, de repente, aqui no review, peço desculpas, deixa aí no comentário e eu tento dar uma olhada e responder as dúvidas que possam surgir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E de repente compartilha o vídeo com seus amigos. De repente você tem algum amigo que esteja querendo comprar um monitor e este vídeo pode ser útil para ele. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.